Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje vamos para uma receita muito solicitada aqui nos comentários, tá? Vamos fazer o pão de milho. É isso aí, pessoal. Nós temos aqui no canal já a receita do pão de fubá com erva doce, mas as pessoas queriam com o milho junto com os ingredientes, o milho verde batido. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Vamos fazer uma massa bem macia, utilizando uma fermentação mista e fazendo uma modelagem especial. Olha ele aí, ó. Olha como que ele vai ficar no final, pessoal. Muito bacana, né? Espero que vocês gostem. Então, hoje, no canal Chefe Mancuso, pão de milho. Vamos lá, vamos para a receita. E novamente vamos trabalhar na nossa receita com dois tipos de fermento, tá? O fermento seco, que é o fermento principal, e o fermento natural, que é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Se você quiser trabalhar somente com fermento natural, tira o fermento seco da receita e faz todo o processo da fermentação longa. Faz a mistura dos ingredientes, as dobras e faz o processo da fermentação longa com a sua massa, tá bom? Chefe, eu quero trabalhar somente com o fermento seco, eu ainda não tenho o fermento natural. Pessoal, tira o fermento natural da receita e faz da mesma forma que vamos fazer agora, com a mesma quantidade dos ingredientes, tá? Inclusive a mesma quantidade de fermento seco. Hoje vamos trabalhar com a fermentação mista. E para os ingredientes do nosso pão de milho verde, vamos trabalhar com 300 gramas de farinha, farinha tipo 1, tá? Queremos um pão macio. Tenho aqui 3 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, 150 gramas de milho verde batido, geralmente é uma lata de milho verde ou uma espiga e meia para a gente ter esse resultado aqui, tá? É só bater no liquidificador, não precisa coar e nós vamos utilizar na nossa receita, tá bom? Tenho aqui 100 gramas de fermento natural já ativo, olha lá, ele já dobrou de tamanho. Temos aqui 30 ml de leite. Por que é esse leite? Porque o líquido é variável, pessoal. Vai depender da umidade da sua farinha. Então, de repente, esse líquido com esse líquido e com esse líquido não é suficiente para a gente ter uma massa macia. Então, a gente deixa sempre um líquido variável. No caso, hoje é o leite 30 ml. Tenho aqui 20 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. Só reforçando, pessoal, aqui então temos uma lata de milho verde cozido batido, tá? A gente escorre a água que vem com a lata e aí a gente coloca um pouquinho de água para ajudar o liquidificador, tá bom? Se você quiser fazer com milho verde fresco, daí você pega, cozinha o milho, aí você corta e bate no liquidificador também, tá bom? Aqui a gente não peneirou, combinado? Então agora a gente vai seguir a nossa receita do pão com milho verde. No nosso processo vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite é variável. Quando não tiver mais nada seco, vamos colocar a gordura, sovar por 3 minutinhos, incluímos o sal na nossa receita e sovamos por mais 3 minutinhos, até atingir o nosso ponto de véu, a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Começamos pelo fermento seco, o açúcar, escolhemos uma mão para ir na massa, a outra de apoio, tá? Ó. Fazemos aqui uma cavidade e colocamos o líquido. O ovo 100%, o milho 100%, o fermento natural 100%. E agora começamos a mistura aqui dentro, tá? Deixamos o leite aqui se houver a necessidade, ó. A gente mistura aqui sem tirar a farinha que está em volta, tá bom? Ó, tudo bem misturado, agora a gente começa a tirar a farinha que está em volta. E vamos misturando, ó. Nesse momento aqui a gente pede a ajuda da nossa terceira mão, olha lá, ó. A gente tira o excesso de massa que a gente tem na mão e sente a umidade do nosso pão. Ó, tá vendo? Ainda tem ingrediente seco, tá? Aceita um pouquinho do leite, ó. E agora a gente continua a mistura até não ficar mais nada seco. Muito bem, não temos mais nada seco, olha lá.
Pessoal, só completando o raciocínio, a gente colocou um pouquinho de leite aqui para dar umidade na nossa massa, tá? Chefe, eu bati o milho verde, separei 150 gramas e ainda sobrou o milho verde batido. Eu posso utilizar em vez do leite? Com certeza, pessoal, com certeza mesmo, tá? É esse o raciocínio que eu quero que vocês tenham, tá bom? Então agora a gente tira esse leite da jogada e a gente coloca a nossa manteiga aqui. E vamos acreditar no processo, pessoal. Começamos a mistura da manteiga com a massa, parece que vai precisar de farinha, mas não, é só a mistura mesmo, tá? Vamos lá. Muito bem, a manteiga já faz parte da nossa massa. Agora então a gente vem para a bancada, tá? Vamos iniciar o nosso processo de sova. Por que a gente sova o nosso pão? Para desenvolver a elasticidade necessária para segurar a nossa fermentação, tá? Olha a nossa massa como que rasga fácil, tá vendo? Agora então nós vamos sovar 3 minutinhos, vamos incluir o sal e sovar mais 3 minutinhos. Assim, a gente vai medir novamente essa massa e conferir essa elasticidade. Conferir o que chamamos de ponto de véu, tá bom? Então vamos iniciar a sova, 3 minutinhos e a gente coloca o nosso sal. Muito bem, temos uma elasticidade mínima já na massa, ó. Então agora a gente inclui o sal. Te rasga a massa assim, ó. Coloca o sal sem medo de ser feliz, tá? E continuamos a sova, mais 3 minutinhos. Muito bem, pessoal, após 3 minutinhos, vamos conferir o nosso ponto de véu, ó. Massa tá bem lisinha, tá? Sova feita na mão. Agora então a gente tira um pedaço da massa e faz aquele teste que fizemos no início, ó. Olha como que a massa já está elástica, olha que legal, ó. A gente força com o dedo e ela não rasga, tá? Esse aqui é o ponto de véu, é um teste necessário para a gente saber se nós vamos ter a fermentação correta do nosso pão, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar essa massa descansar. Por que descansar, chefe? Porque a gente desenvolveu essa elasticidade. Se eu tentar modelar meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então a gente junta a massa assim novamente, ó. Mão esquerda sobe mastigando, mão direita desce mastigando. Faz uma bolinha com essa massa e nós vamos deixar descansar por 20 minutos, tá bom? Beijinho na massa e descanso de 20 minutos. Vamos lá! E após 20 minutos de descanso, vamos para a pré-modelagem do nosso pão de milho verde. Tenho aqui 600 gramas em média de massa, tá? Por que eu digo em média? Porque o líquido é variável. Pode ser que a sua massa pese um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso não tem problema. Nós vamos dividir agora em 6 partes de 80 gramas e 6 partes de 20 gramas. Por quê? Porque nós vamos fazer uma modelagem especial com esse pão, tá? Nós vamos fazer o pão boleado de 80 gramas, colocar flocos de milho em cima desse pão e vamos cobrir com essa massa menor, tá? E levar para fermentação. Depois que o pão estiver fermentado, nós vamos fazer o corte para levar para o forno somente em cima dessa primeira massa. E fica muito legal lá no forno, tá, pessoal? Se você tiver balança, então, 6 partes de 80 gramas e 6 partes de 20 gramas. Chefe, eu não tenho balança. Divide em 6 partes iguais e tira um pedacinho de cada massa dessa parte que você cortou. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a pré-modelagem do nosso pão de milho. Temos aqui então as nossas 6 partes de 80 gramas e 6 partes de 20 gramas. Vamos agora, pessoal, bolear toda essa galera aqui, tá? Ó, levamos tudo aqui para o centro, fechamos com essa parte aqui da mão, ó. Colocamos na bancada e fazemos esse processo aqui, tá? Como é uma pré-modelagem, a gente não precisa desse processo tão redondinho. Depois nós vamos bolear de novo, tá? Então agora é só pré-modelagem, ó. Pegamos a massa pequenininha e também fazemos essa modelagem aqui, ó, tá? Vamos lá, vamos fazer com essas massas e com essas massas aqui. Muito bem, vamos deixar agora a nossa massa descansar por 10 minutos, pessoal, para a gente finalizar
a modelagem. Por que eu tenho que deixar descansar novamente? Porque a gente trabalhou com a elasticidade da massa. Então a gente não consegue modelar o pão já em sequência, tá bom? 10 minutinhos a gente vem para a modelagem final. E após 10 minutos vamos iniciar a modelagem final, pessoal. Vamos lá. Muito bem, como já comentamos, vamos então bolear novamente esse pão, tá? Fazendo esse boleado novamente, a gente aumenta a força do nosso pão, tá? Vamos colocar uma camada de flocos de milho aqui em cima. Depois nós vamos abrir essa massa menor redonda para cobrir esse pão aqui, tá bom? Então, dentro de uma linha de montagem, nós vamos pegar todas essas massas aqui, bolear novamente, colocar os flocos de milho e separar. Depois nós vamos pegar todas essas massas menores, abrir redondinha e separar. Depois vamos finalizar a montagem de cada pão, combinado? Então vamos lá. Para bolear novamente, então pegamos a massa e fazemos esse processo, ó. O dedão sobe mastigando, olha lá. E esses 3 dedos descem mastigando, ó, fazendo esse processo aqui, tá bom? Fazemos isso com as 6 massas, ó. Vamos lá, ó, sobe mastigando, desce mastigando. Assim a gente segura a fermentação dentro do nosso pão. Vocês vão perceber fazendo essa massa que ela já está leve, tá? Nesses 10 minutos ela já teve esse descanso e já ficou mais leve, olha ali, ó. E agora nós vamos colocar os flocos de milho, ó. É aquele flocos de milho, tá? Que a gente encontra no supermercado, bem tranquilo. Pode ser o mais fino, tá? Se você tiver só o mais grosso, aí você dá uma moidinha nele, tá? Se for muito grosso, não vai ficar legal no nosso pão, tá bom? Ó. E aqui nós temos um papel toalha umedecido, tá? Como que a gente faz? Pegamos o nosso pão, colocamos aqui, ó, nesse papel toalha, pegando pelo fundo do pão, ó, e vamos agora passar aqui no nosso floco de milho, olha lá, ó. E assim nós temos o floco de milho no pão. Vamos fazer esse mesmo processo com todas as massas. Agora, pessoal, vamos abrir as massas menores, tá? Para abrir a massa menor, vamos contar com a ajuda do Amansa Marido aqui, o nosso rolo. Um pouquinho de farinha, tá? Ó. E a gente abre no X, tá? O rolo para cá e o rolo para cá. Assim a gente mantém a nossa massa redonda, combinado? Ó. Vem para cá e vem para cá. 2, 1. Pegamos aqui um pão e fazemos a medida, olha lá, ó. Nós vamos cobrir. Então, esse tamanho aqui é suficiente, tá? Nós vamos abrir desse tamanho todas as nossas massas. E temos todas as massas abertas e temos os pães já com flocos de milho. Agora nós vamos finalizar, pessoal. Pegamos essa massa aqui mais fina, colocamos em cima do pão e vamos levar tudo lá para baixo, tá? Ó, fazemos esse processo. Não precisamos forçar, tá? É só levar aqui para baixo, ó. Dessa maneira. Ó que simples, ó. Só isso mesmo, tá? Aqui embaixo ela não precisa juntar. Pode ficar dessa maneira aqui mesmo, tá bom, ó? E aí nós vamos colocar na nossa assadeira desse jeito aqui, ó. A massa de baixo com flocos de milho protegida pela massa fina de cima, tá bom? Então nós vamos fazer esse processo aqui com todas as massas e vamos levar para a assadeira. Vamos fazer mais uma aqui junto com vocês, ó. Pegamos a massa, colocamos em cima do pão e vamos levar lá para baixo, ó. Sem medo, hein, pessoal? Sem medo de rasgar a massa, ó. Pode puxar que ela tem a elasticidade necessária, tá, ó. Puxamos, colocamos na assadeira e deixamos fermentar. É isso aqui, tá bom? Vamos lá. Muito bem, temos os nossos pães modelados. Coloquei numa assadeira aqui, ó, onde eu conto com a ajuda da manta de Teflon. Vocês já conhecem aqui no canal.
essa manta de teflon ela tem muita utilidade na cozinha, tá? Você consegue comprar ou pela internet ou em lojas de produtos para confeitaria. Se você não tiver essa manta de teflon, você pode jogar um pouquinho de farinha na sua assadeira. A assadeira, pessoal, é a assadeira lisa tradicional, tá bom? Então agora a gente vai cobrir com plástico, colocar um pano e levar para a fermentação final. Eu vou colocar num lugar reservado para a gente ter a fermentação correta. Eu gosto de deixar dentro do meu forno doméstico desligado, tá bom? De 40 a 60 minutos a gente tem a resposta da nossa fermentação final. Vamos lá! E após 40 minutos, pessoal, temos a fermentação do nosso pão de milho. Olha lá que lindo, ó! Agora, pessoal, vamos para a parte mais importante da receita, tá? Agora aqui nós vamos pegar uma lâmina, tá? Pode ser também um bisturi. E nós vamos agora cortar só a parte de cima, tá? Nós vamos fazer um corte assim, ó, em formato de cruz, daqui para cá e daqui para cá. E nós vamos fazer um processo, pessoal, de levantar essas abas. A gente vai levantar e vai voltar aqui para o pão. Para quê? Para que no forno essa aba, essas pétalas, elas se abram, tá bom? Então, se eu só cortar, é uma coisa. Se eu cortar, levantar elas e voltar, a gente tem outra resposta dentro do forno. Combinado? E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Nós vamos jogar um pouquinho de farinha em cima de cada pão e realizar os cortes. Então vamos lá, pessoal. Peguei aqui, ó, metade de uma lâmina, tá? Ó. Nós vamos fazer esse processo. Vou fazer com esse pão aqui, ó. Tá bom? Nós vamos fazer assim, ó. Cortar só a massa que tá em cima. Então é um corte leve, tá? Ó. Venho daqui e atravesso o meu pão, cortando só a parte de cima. Agora eu venho e faço um corte daqui aqui e daqui aqui, tá? Olha lá, ó. Daqui aqui, viro o meu pão e corto daqui aqui, ó. Combinado? Agora, pessoal, a gente vai fazer aquele processo que eu combinei agora, ó. Nós vamos levantar essa aba e voltar, ó. Tiramos aqui, levantamos e voltamos. Fazendo esse processo, eu tiro a massa aqui que está colada com os flocos de milho e lá no forno ela vai abrir mais fácil, tá? Olha lá, ó. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Tá bom? Então agora nós vamos fazer esse processo aqui em todas as massas. Vamos lá. Muito bem, pessoal, temos que tomar cuidado de não cortar muito lá embaixo, tá? Porque senão essa aba aqui, essa pétala, ela levanta e cai no forno, tá bom? Muito bem, agora vamos levar para a cocção. Vamos trabalhar com o forno doméstico, tá, pessoal? Como é um pão macio, a gente vai trabalhar com 180 graus nos primeiros 10 minutos. Depois nós vamos baixar a temperatura do forno para 160 graus, temperatura mínima, e vamos deixar por mais 10 minutos em média, tá bom? No forno turbo pode colocar 160 graus de 12 a 15 minutos. No forno de lastro, 200 graus de 15 a 20 minutos também. Combinado? Então agora vamos para a cocção do nosso pão de milho. Vamos lá! E olha o nosso pão de milho devidamente assado, pessoal, bem dourado. Olha o efeito que dá essa massa em cima, né? Ela abre e aparece a massa que tem os flocos de milho. Muito bacana. Agora a gente vai tirar aqui da assadeira, colocar em outro local para deixar esfriar e já já a gente vê o resultado final. Vamos para o resultado final do nosso pão de milho, pessoal. Embaixo tudo tranquilo, tá? Vamos ver agora como que ele ficou por dentro, olha lá. E esse é o resultado do nosso pão de milho, pessoal.
finalizamos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Olha lá, ó. Hoje foi dia do pão de milho, pessoal. Muito legal, né? Você viu como que menos é mais? Uma receita bem tranquila, utilizando os dois tipos de fermento e fazendo uma modelagem única. Olha lá. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos aqui da padaria. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, grande abraço, um beijo, outro. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.